Shalom, Baruch Adonai, que Deus te abençoe. Estamos aqui hoje, juntamente também com o pastor Losemar, que está chegando conosco agora. Estamos aqui hoje para trazer algo a respeito da unção profética através do aloés. O aloés, que é uma unção, como alguns de repente já viram, é aquele óleo de cor arroxeada, roxo, E o porquê desse óleo e onde nas escrituras traz este óleo de aloés e como identifica esse óleo com o revestimento de poder. A gente vê algumas igrejas na qual anunciam, que através da unção do aloés haverá um revestimento de poder. Mas como a gente pode trazer através da escritura esse respaldo, essa base bíblica? E por isso estamos aqui hoje para trazer algo a respeito desse assunto, Então a gente começa trazendo algo a respeito da própria Rainha Esther, que nós tivemos agora esse mês inteiro anunciando, a Megillah Esther, que é a história da Rainha Esther, e da forma como ela entrou para se tornar rainha da Pérsia na época, juntamente com o rei Assuero, E a gente vê que quando ela entra para ser escolhida como uma das jovens virgens da época, selecionada pelo rei, pelos eunucos, há um processo na qual a Rainha Esther ela vai se colocar à disposição. Que processo é esse? O processo é o preparo através de óleos, a crença persa, a crença egípcia e consequentemente Israel, que por também ser colonizado um pouco, traz essa questão de óleos. A gente vê o próprio rei Salomão no livro de Cantares, ali ele traz bastante citação a respeito dos óleos, da especiaria, que era algo de valor naquela época, em todos os reinos, uma moeda de troca, os óleos, pelo perfume. Não existiam perfumes como hoje, e o perfume em si era o sentido físico, o que beneficiaria o óleo fisicamente, a unção, o perfume dele normal. Mas acreditava-se além disso, não acreditava somente no benefício do perfume, ou talvez um efeito cosmético na pele, benefício da pele, mas trazia também algo a mais espiritual. E isso Israel é que vai trazer algo mais delicado. E veja que quando a Rainha Esther está juntamente com o rei, se preparando para esse encontro com o rei, ela passa 6 meses de preparo. 6 meses. O senhor vai querer também vir, pastor? Vai? Pode vir, não tem problema não. É ao vivo, sem problema nenhum. A Rainha Esther, pastor Losemar, ela passa 6 meses juntamente com as virgens ali num preparo, e a gente vê que a importância da mirra, e começa com a mirra. São 6 meses. Por que a mirra? Porque a mirra ela representava justamente o sepultamento, ou seja, ninguém poderia permanecer diante do rei com velhos hábitos, não ia predominar o costume judeu da Rainha Esther dentro do palácio. Ela deveria se subordinar ao rei persa, ao explorador daquela época, E isso ela faria de que forma? Através desses 6 meses de tratamento. São 6 meses onde ela está passando por um momento de preparo mental, emocional, espiritual, para poder entrar juntamente com o trono de Assuero. Era preparado psicológico para que uma mulher, uma virgem, se tornasse rainha, E isso era feito através de um tratamento de mirra, Ali se banhavam através da mirra. Então a mirra representava, principalmente na época de Esther, pastor Losemar, o sepultamento dessa mulher, Então a gente vê que é necessário primeiro a morte, espiritualmente falando, Claro, é uma forma simbólica, Ela vai morrer no fato de costumes, no fato de hábitos,
significa que ela estava se sujeitando de corpo e alma ao seu rei, né? Semelhantemente acontece isso dentro da igreja também, pessoas que vêm para a igreja, mas elas não estão dispostas a se render de corpo e alma para Deus, né? Elas querem simplesmente um momento ali com Deus, né? De ser tocada, ou ser curada, ou alcançar uma resposta, e isso é algo passageiro. Então, na verdade, ela não se rendeu, ela não morreu, ela não abriu mão da vida dela, exterior, em forma de sentimentos, amores, enfim, para se dedicar totalmente a Deus. Então, eu não sei a visão do Senhor a respeito disso, mas representa, de certa forma, uma morte emocional através da mirra. E aí a gente vê que após esse sepultamento simbólico, repetindo aqui, de Esther, agora após a saída dela desses 6 meses de tratamento, ela vai entrar num outro tratamento, mais 6 meses de tratamento total de 12 anos, aliás, de 12 meses, perdão, e ela vai passar esses 12 meses em tratamento, e a gente vê que agora vai mudar, né? Já não é mais a mirra, porque após 6 meses considerava-se então que a pessoa estava apta a passar para o segundo estágio. E que segundo estágio era esse, né? Haveria um estágio agora de preparo para receber o poder. Que poder é esse? O poder como rainha. Agora estava sendo dito para ela o seguinte, aqui, até 6 meses você era só uma virgem sendo preparada. Agora você está num outro processo. E claro, pastor Rosemar, que é claro, a gente traz a comparação dessa virgem Esther com a virgem igreja, né? Que assim como o rei manda selecionar virgens, o rei não queria moças que não tivessem a sua virgindade conservada, né? Semelhantemente que o Eterno também não quer um povo contaminado, um povo que ora a Deus, ora adora a balada, ora adora festas, ora adora o mundo, ora adora a carnalidade. Deus, ele quer um povo comprometido. Deus, ele quer um povo separado para ele, pastor Luciano. Pastor, só para complementar, né, sobre a morte espiritual, né, que o senhor está comentando agora, analisando o fato espiritual, não a morte carnal, mas sim o lado espírito, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, traz ali a obra redentora de Yeshua, a obra redentora de Cristo. No versículo 12 vai dizer, mas a todos quantos receberam quem? Receberam a missão de Cristo, receberam a Cristo, aos quais que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Né? Então, traz exatamente essa passagem da mirra para o aloés. Da mirra era representando justamente a vontade do rei. Tinha que nascer segundo o rei queria, né? Não era como a rainha Esther veio. A gente, quando vem para Deus, tem até um ditado, e é usado muito dentro da igreja, e diz, né, a gente ouve muito isso, né? Vinde a mim como estáis, né? E aí a pessoa vai ficando na igreja como ela veio para a igreja, né? Então, quer dizer, na verdade, vinde a mim como estáis, mas não devemos permanecer como viemos até Deus, né? A gente precisa ser transformado, e é isso que está acontecendo com a rainha Esther. Ela veio perante o rei, mas agora ela precisa passar por um processo de transformação mental, espiritual. É um outro patamar estar ao lado de um rei, né? Antes vivíamos no mundo, o mundo trazia algumas cogitações, alguns desejos, algumas vontades, alguns hábitos que nós... da carne, né, pastor? A vontade da carne, né? Sim, que nós achávamos certo. Isso. Né? Quem é que ia dizer para nós que era errado, né? Todo mundo fazia. Mas agora, em Cristo, temos outros hábitos, que a gente já tenta, às vezes, explicar para algum familiar, zombam, né, ri de nós, porque não sabem justamente o porquê disso, né? Só que agora a gente vai ver que os outros 6 meses finais de Esther vai ser justamente o tratamento com o aloés e com a caça, né? E o aloés hoje, que é o objetivo principal desse vídeo aqui, o aloés que representava justamente
a identificação de Esther. Ou seja, a partir de agora, Esther, tu não é mais uma qualquer. Você passou os 6 meses. Agora, você está sendo e recebendo uma autoridade para um cargo que você vai receber, através do aloés. Então, o aloés representava por que isso, pastor Rosemar? O porquê? A gente vê que a planta, o aloés, ela é necessário da madeira, ela começar a entrar no estado de putrefação, ela começa a entrar no estado de se decompor, para que então ela libere esse perfume conhecido, que nós conhecemos como aloés, né? Ela não libera o perfume diferente de outras plantas, que basta você quebrar ou moer, né? Espremer ali aquele caule ou aquela madeira e vai exalar ali o perfume, ou na própria folha. O aloés é diferente. O aloés é necessário que ele esteja entrando em decomposição. E a gente vai ler hoje na Escritura Sagrada algo. E o que é que tem a ver o aloés com o revestimento do Espírito Santo de Deus? A gente vai ver o seguinte: o texto que a gente vai ler hoje está no livro, ou no Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho não é de João, é de Jesus Cristo, segundo escreve João, que está no capítulo 20 e no versículo 21, né? Aleluia. Capítulo 20, versículo 21. Você que está em casa não pode acompanhar, que diz assim: e novamente Jesus disse, Shalom, né? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Mas eu quero pegar aqui a parte, primeiramente, a parte A desse versículo, que traz-nos o Senhor Jesus soprando o Espírito Santo. Porque eu sempre trago isso aqui, não para causar debate, mas para causar um respaldo bíblico, né? A gente vê o seguinte, pastor Rosemar: muitos pregadores dizem assim, não tem respaldo bíblico trazer uma unção com aloés e crer que através dessa unção a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo, porque não tem necessidade. Tudo bem, concordo. E agora me responde uma pergunta também. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então por que você não sopra no teu ministério? Aí você não concorda que soprar o Espírito Santo derrama o Espírito Santo sobre alguém. Até critica ministérios, são nome de pastores, sopram, pessoas caem, ele recebe, são tomadas. E chamado meninice, isso, né? Chama de meninice. Aí então, se Jesus soprou, eu pergunto, Jesus precisava soprar o Espírito Santo para que eles recebessem? Mas se ele soprou, não quer dizer também que ele precisa soprar, e não precisa também necessariamente soprar. Tanto é que aí onde você congrega, ou você que pastoreia uma igreja, você não sopra e muitos receber o Espírito Santo. Mas a questão não está no soprar ou não soprar. A questão está no crer na palavra de Deus, né, como referência de que há um poder, e esse poder é concedido através de Jesus Cristo. Mas aonde que entra o aloés nessa palavra, né? Porque alguns vão criticar, não preciso de aloés, como alguns já aconteceu na igreja. Alguns diziam, não quero unção, né? Não acredito, não é minha fé, não acredito. Tudo bem, concordo, e você tem todo o direito de manifestar a sua fé. Agora, Jesus também não precisava soprar, e a verdade os discípulos receberam de certa parte o Espírito Santo, porque eles haviam recebido o Espírito Santo, sim, né? Nem todo aquele que fala em línguas é batizado com o Espírito Santo, né? É claro que isso aqui uma outra hora eu vou trazer melhor explicado, mas nem todo aquele que fala em línguas é batizado com o Espírito Santo, mas todo aquele que é batizado com o Espírito Santo passa a falar em línguas, né? E isso é provado. Veja que os discípulos aqui recebem o Espírito Santo, mas ainda não haviam recebido o dom do Espírito Santo de línguas. Eles vão receber após essa palavra. Em Atos capítulo 2 é que eles vão receber então a plenitude do Espírito Santo, né? Eles já haviam recebido o Espírito Santo através da fé, de crer em Cristo Jesus como Senhor, né? Como Messias.
quando eles acreditaram em Jesus como Messias, em Yeshua como Mashiach, então eles passaram a receber o Espírito Santo. É isso que Jesus faz, Jesus sopra sobre eles. Porque, por que eu não posso acreditar que Jesus soprando eles receberam o Espírito Santo? Aí o ministro não pode, né? Ele disse: fareis obras maiores do que eu, né? Se creres, fareis obras maiores, ainda maiores do que eu as fiz, fareis. Então, é onde vai entrar o Aloés nessa palavra. Nós vimos que, semelhantemente a Esther, pastor Losemar, Jesus, ele, para que haja o derramamento do Espírito Santo, ele vai citar isso também no livro, dizendo que é necessário que eu vá para o Pai, e eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará o Consolador. Veja que Jesus está se referindo com o que é esse ir para o Pai, né? Inclusive os discípulos se perguntam, indagam entre eles, né? Como é que você vai? E para onde você vai, né? Jesus estava se referindo justamente à sua morte e ressurreição, que após a morte dele, e a gente cita 3 dispensações, chamada dispensação de Elohim, né? De Adonai, a dispensação do Pai, no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, aonde a gente vê ali sim a presença também de Yeshua, a presença de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, né? Filho, né? Também no Antigo Testamento, assim como o Espírito Santo também aparece no Antigo Testamento, em algumas formas, quando Saul profetiza, quando o Espírito do Senhor toma Sansão, o Espírito Santo estava ali, mas a gente vê que o foco principal no Antigo Testamento era a pessoa do Pai, né? Elohim, Elohim é os 3, né? Era a pessoa do Pai, Adonai, o Senhor. Ele era a pessoa principal na primeira dispensação. E a gente vê que a segunda dispensação é a dispensação do Filho, e Hebreus vai dizer isso, né? Havendo Deus muitas vezes falado, capítulo 1 de Hebreus, havendo Deus falado muitas vezes por nós através dos profetas, falou-nos ultimamente através do Filho, através de Jesus, ou seja, se referindo à dispensação de Jesus. Agora, Jesus vai ser o foco, Yeshua vai ser o foco, né? Vai ser chamado de Filho porque é gerado do ventre de Maria, né? Por isso que é chamado de Filho do Homem, né? Que foi formado também milagrosamente por Deus no homem, Maria. Mas sabemos que Yeshua, apesar de ter zerado a sua glória e vindo, né, como homem, ele veio como homem, se tornou homem, ele zerou, diz em Efésios, né? Ele zera a sua glória, deixa de estar no seu trono, e não deixou de ser, deixou de estar na sua glória, na questão de poder, autoridade como Deus, e zerou para poder morrer, né? Porque o eterno não pode morrer de forma nenhuma, né? Por isso esse é o nome eterno. Não tem como morrer o eterno. Então ele precisou zerar para que então ele pudesse ser dominado pela morte, pelo menos por um breve momento. Mas logo em seguida o Pai concede novamente a autoridade para ele, para que ele possa ressurgir dos mortos, né? Mas nós vimos que o que morre em Cristo é somente o corpo, né? Padece, Cristo não morre em momento nenhum, assim como aquele que está em Cristo não morre em momento nenhum. Somente o corpo é que padece, o corpo é que morre, o corpo é que é decomposto. Mas a alma que está no corpo, e quando morre, sai do corpo, essa alma não perece. Mas nós vemos que a ressurreição traz, a ressurreição, a morte e a ressurreição traz, primeiramente, o fim do ministério de Cristo, através, na terra, né? O fim do ministério de Cristo na terra. Tanto é que quando ele está na cruz, ele diz: Pai, entregue nas tuas mãos o meu espírito, e ainda diz, finalizando, diz: tudo está consumado, né? Tudo que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. Meu ministério que resumido 3 anos e meio de ministério, né? Claro que ele também conta com seus 12 anos de idade, enfim, mas o ministério profético objetivo, 3 anos e meio de ministério de Jesus, ali é finalizado através da sua morte. E quando ele ressuscita, ele traz juntamente com ele a dispensação do Espírito, que é aí que entra o Aloés. O senhor vê, Jesus é ungido 3 vezes. 3 vezes ele passa por uma unção, né? A mulher pecadora que entra
e unge os pés de Jesus, a mulher que lava e enxuga